Sukuinu-shi Yesu ni Hosanna Tatai yo Zambi-shi yo Sukuinu Iwa Hosanna Tatai yo Zambi-shi yo Sukuinu Iwa ni. Agora em português. Clamarei a ti, Senhor, porque és digno de louvor. Clamarei a ti, Senhor, porque és digno de louvor. Clamarei a ti, Senhor, porque és digno de louvor. Clamarei a ti, Senhor, porque és digno de louvor. Hosana, bendita seja a rocha, rocha da salvação é exaltada. Hosana, bendita seja a rocha, rocha da salvação é exaltada. Em japonês. Sasami-shi yo Sukuinu-shi Yesu ni Sasami-shi yo Sukuinu-shi Yesu ni Hosana Tatai yo Zambi-shi yo Sukuinu Iwa Hosana Tatai yo Zambi-shi yo Sukuinu Iwa ni. Hosana, mais uma vez. Só as vozes agora, hein? Hosana Tatai yo Zambi-shi yo Sukuinu Iwa Hosana Tatai yo Zambi-shi yo Sukuinu Iwa ni. Uma salva de palmas a Deus. É a ti, Senhor. Glórias ao Senhor. Podem se sentar. Vamos tocar mais uma vez a música nova, até aprender. Perdão e Graça, do Viner. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
peço a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Cadê? Alguém viu o gasofilácio por aí? Não tá aqui atrás? Alguém foi pegar? Alguém viu o gasofilácio? A boa tá pegando. Ah. Obrigado, Bo. Como vocês perceberam, vamos aproveitar a canção e trazer as nossas ofertas, dízimos. Vamos, como uma oração, cantar a Deus, pedindo para que Ele seja o nosso universo. Entregue-se a Ele, não só um dízimo ou uma oferta, mas a sua vida por completo, para ser usado. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te só um dia da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te minhas palavras como gotas, quero um dilúvio de louvores em minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que sejas meu primeiro alento na manhã e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que sua presença e poder sejam meu alimento. Ó Jesus, é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos.
que sejas meu universo. Não quero fazer minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Diga a Ele: que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que sejas meu primeiro alento na manhã e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos, que tua presença e poder sejam meu alimento. Ó Jesus, é o meu desejo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Fale com Deus. Senhor, seja o nosso universo. Seja tudo que tenho, tudo que sinto. É tudo teu, Senhor. Não quero te dar só um pedaço de mim, mas eu quero me dar por inteiro ao Senhor. Usa-me, Senhor, envia-me a mim. Sejas o meu universo. Estou pronto, ó Deus, pronto para te servir. Levanta-me, Senhor, como um servo teu. Eu não sei, Senhor, o que fazer. Me mostra. Mostra a tua igreja, Senhor, o que fazer. Leva-nos, ó Deus. Que as pessoas que ainda não conhecem o teu reino venham a te conhecer. E gostaria de dizer, ó Deus, conte conosco para isso. Conte com a tua igreja. Estamos aqui, Senhor, usa-nos. É a nossa maior recompensa, Senhor. Usa-nos para a tua obra. Sejas o nosso universo, ó Deus. Usa, Senhor, esse dízimo para a tua honra, a tua glória, para o teu reino. Usa, Senhor Deus, as vidas que estão aqui hoje, as pessoas que são muito mais preciosas do que dinheiro. Usa-nos, ó Deus, com amor, com santidade. Nos transforma. Eu quero ser usado por Ti, ó Deus. Eu desejo ser usado por Ti, pois eu sei que minha alegria será completa. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos encha de amor e nos faça transbordar, para que possamos levar esse amor a todas as nações, para que possamos levar esse amor a todas as pessoas que precisam dele, pois todos precisam. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor conta conosco. Obrigado, Senhor, obrigado por isso. Nos ensina o que fazer, em nome de Jesus. Amém. Pastor Lincoln, Lincoln, por favor. Na verdade, é o pastor Fabinho que tem que vir aqui. Vem, Fabinho.
futuro, levar a palavra de Deus nos levará para muitos, muitos anos-luz daqui. Os homens descobriram como viajar mais rapidamente que a luz e foram morar em muitos mundos distantes da nossa galáxia. Mas os missionários astronautas vão para todos os cantos da Via Láctea, onde há pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Os moradores do condado assiriano são pessoas que ainda não conhecem a Deus. Eles são arrogantes, se acham deuses e donos do universo todo. Ainda assim, os missionários não deixam de pregar no meio dos assirianos e esperam que um dia aconteça o milagre e todos se converterem. Chegamos. Braço, esse lugar não é vivo. Calma aí, Otávio. Chegaremos lá. Qual é o plano? Vamos até a missionária Estévia. Quem é essa Estévia? Outra missionária. Ela vai nos colocar em Vivian. Por que a gente não pega a nave e vai direto para lá? O que os assirianos fazem com missionários astronautas? Matam. Por isso precisamos entrar sem desculpa. E por que tem que ser ela? Ela é filha de um piloto de espaçonaves. Isso eu também sou. Mas o pai dela ajudou muitos missionários a entrarem em Vivian. Ah, entendi. Yutaka, posso fazer uma pergunta? Pode. Você sabe o que vai falar para o Duque? Como assim? Deus disse para você ir para Vivian. Sim. Falar com o conde de Vivian. O mais... É, o conde que chamam de Duque porque ele é o Bambambam. Isso mesmo. O que Deus pediu para você falar para ele? Não sei. Não sabe? Espera aí. Profetizaram que eu vou, não que eu vou falar. Você vai até lá e não sabe o que vai falar? Ah, espero que Deus me mande anunciar a destruição total de Vivian. Isso é o que você quer falar? Quero mesmo, é o que eles merecem. Merece? Povo arrogante, se acham deuses, dono de tudo. Nunca aceitarão Jesus. O dono da galeria onde ficava sua pastelaria era siriano. E o que tem ele? Parece que se converteu. Parecia até crente conversando. Ah, não ganha nenhum assiliano em decadência. Será que Deus não tem uma mensagem de arrependimento? Eu duvido. Depois a gente conversa mais sobre isso. Chegamos. Kore do you koto nano? Os missionários Braçu e Yutaka estão se preparando para encontrar com a missionária Estévia. Ela poderia levá-los em segurança até Vivini, sem serem descobertos. Mas parece que Yutaka não está entendendo como chegarão até ela. Braçu, quer me explicar o que é isso? Calma, Yutaka. É caminho para encontrar a Estévia. Com um ônibus de turismo? Não é melhor pegar a nave? Calma, vou te explicar. Tá bom. A Estévia é missionária entre os nativos do planeta. E daí? Não podemos pousar nossa nave no meio da floresta. Eles não deixam. Ah, então deixa eu adivinhar. Temos que ir até lá de ônibus, porque só deixam chegar assim. Exato. Mas vai demorar muito. Imagine só o ônibus cheio e andando devagar. Ah, relaxa. Imagine que você vai dar uma volta no bosque. E dessas entradas aqui? Está bem? Olha só isso. O quê? Um bilhete é para um horário e o outro é para outro horário. Acho que deve ter lotado o ônibus. Vamos ter que ir separados. Nativos são perigosos. Você vai primeiro. Não, Yotaka, você vai primeiro. Por que eu? Você vai falar com o Duque. Você não está com vergonha de ir falar com outro missionário, né? Sabia. Então você vai no primeiro ônibus. Ah, tá bom. O ônibus vai parar na aldeia e a Estévia é a única humana por lá. Entendi. Está bem. Vou pegar esse
ônibus então. Vá com Deus, irmão Yutaka. Fique com Deus, Braçu. Espero sua chegada lá. Os missionários separaram-se em 2 ônibus. Yutaka foi no primeiro ônibus e agora aproveitava para relaxar, olhando a floresta pela janela. Ele nem sabia o que estava para acontecer naquela viagem. Mãe, vem aqui. O que foi, Ren? Ele está vivo. É mesmo. O que vamos fazer? Vamos cuidar dele. Me ajude a carregar. Explodiram o ônibus onde Yutaka estava. Todos os que sobreviveram fugiram para dentro da floresta, mas Yutaka desmaiou e ficou preso no ônibus. Ele ficou muito ferido, mas não morreu no ataque. Mais tarde, Shigonome e seu filho Ren encontraram Yutaka vivo e o levaram para casa para cuidar dele. Itai! Are? Do Natenno. Bom dia. Hã? Quem é você? Meu nome é Ren. E o seu? Meu nome é Yutaka. Tem sorte de estar vivo. Sorte? O que aconteceu? Os nativos revoltados explodiram seu ônibus. Nativos revoltados? Tem alguns nativos que não gostam de turistas. É, estou vendo. Devem ter deixado alguma bomba dentro do ônibus. Nunca fizeram isso antes. E que lugar é esse? É a nossa casa. Nossa, Eu vivo aqui com a minha mãe. Mas sinta-se também em casa. obrigado. Trouxemos você para cá depois de acharmos você vivo. Alguém mais sobreviveu no ônibus? Não sei. Só você estava lá. Ah, senhor. É um milagre que você tenha sobrevivido. Atacaram algum outro ônibus? Não. Depois do ataque, os ônibus pararam de sair da cidade. Ufa, então o Braçu está seguro. E quem é esse? É meu amigo, ele ia vir no próximo ônibus. Filho! Já vou, mãe. Minha mãe está me chamando. Vai lá. Ah, então você acordou. Eu estava conversando com seu filho. É, ele acabou de me contar. Seu nome é? Siga o nome. Obrigado por ter me salvado, Shigonome. Eu me chamo Yutaka. Carpe diem, Yutaka. E? O que foi? Carpe diem? Mas só os assirianos dizem esse cumprimento. Mas eu sou assiriano. Mas como assim? Ai, que dor. Ei, vai com calma. Você ainda tem que melhorar para poder se levantar. Eu fui salvo por uma assiriana? Sim, qual o problema? Mas assirianos são convencidos, violentos, egoístas. Ah, nem todos são assim. E o que faz uma assiriana aqui no meio da floresta? Fugindo do condado assiriano. Fugindo? Sim, sabe que nós assirianos não podemos criar nossos filhos.
É, eu sei, todos são entregues para ser criados pelo governo. Eu não queria entregar meu filho, eu amo ele. Você ama o seu filho? Amo sim, ele é o meu tesouro. Ah, E por causa dele, eu fugi e me escondi aqui. uma siriana que salvou a minha vida. Não acredito. Acredite, E que ama o filho dela. Isso é diferente. queria estar no meio de pessoas que não são como eu. As sirianas não são como você é. Não precisam ser. Enquanto o missionário Yutaka se recupera na casa de Sigonomi e Ren, o missionário Braçu recebe a notícia do ataque ao ônibus onde estava Yutaka. A missionária Estédia também ficou sabendo disso na aldeia dos nativos e veio se encontrar com Braçu na cidade. Estévia, Braçu, a paz, irmão. paz. Depois que fiquei sabendo que explodiram o ônibus, eu saí correndo de lá. Queríamos ir até você para não te incomodar. Tudo bem, eu também disse que ia receber vocês lá na aldeia para mostrar o trabalho. Eram tantas promessas de que ele iria falar com o Duque. Calma, ele ainda está vivo. Deus vai honrar todas as promessas. Eu podia ter ido nesse ônibus, não ele. Deus permitiu que fosse assim. E por que assim? Braçu, Deus está no controle. Quero acreditar nisso. Venha, vamos orar juntos até termos mais notícias. Ah, meu Deus, cuide da vida do Yutaka. Passaram alguns dias e Yutaka estava melhorando dos seus ferimentos. Ainda precisava de mais cuidados médicos, mas já podia se levantar da cama. Surpreendeu Sigonomi e Ren bem na hora do almoço. Bom dia! Olha só, se levantou sozinho da cama. Estou me sentindo bem melhor. Mas não está totalmente bem. Precisa ir ao médico. Mas eu preciso chegar na aldeia dos nativos. Ficou louco? Desse jeito você não vai a lugar algum. Meu filho está certo, Yutaka. Você precisa de cuidados. Mas Nós vamos te acompanhar até a cidade para você procurar um médico. tudo bem, você está certo. Eu preciso me cuidar. Venha almoçar com a gente. Obrigado, com licença. Por favor, sirva-se. Obrigado. Está tudo bem, Yutaka? Itadakimasu. Está tudo bem sim. Minha comida parece estar boa também. O que você estava fazendo? Orando. Orando? Você acredita em Deus? Sim, e você? Ah, sabia que se você disser isso lá em Vivene, você... Sim, eu sei bem disso. Eu seria morto. Assirianos não gostam de cristãos. Muito menos de missionários astronautas. Isso mesmo. E eu estou me preparando para me tornar um. Sério mesmo? Sim. E você não respondeu a minha pergunta. Se eu acredito em Deus? Acredita? Não sei. Deus não deve gostar de mim. Por quê? Eu já servi no exército assiriano. Eu fiz coisas terríveis. Ah, entendo. Roubei planetas, matei pessoas inocentes. É o que os assirianos normalmente fazem. E Deus não gosta das coisas que assirianos fazem. Isso é o que ensinam para vocês? É, Não te ensinam que Deus também é amor? Deus também é amor? Tudo isso que você fez é muito ruim para Deus. É verdade. E para tudo isso, Deus preparou um castigo. Que castigo. A morte. E como um Deus que ama quer que a gente morra? Mas Deus não quer que a gente morra. Não? Não mesmo. Através de Jesus, Ele está disposto a perdoar a gente. Jesus. Já ouvi falar dele também. Jesus é o único Filho de Deus, assim como o Rei é o seu único filho. Rei é o meu filho amado. Jesus também é o Filho amado de Deus. E mesmo assim foi condenado. Condenado? Condenado a morrer para receber o castigo em nosso
perdoada de tudo isso que você fez? Eu quero. Eu também quero. Vocês confessam que fizeram coisas ruins e se arrependem de tudo isso? Sim. E acreditam que Jesus morreu para que vocês pudessem ser perdoados? Sim. Então se alegrem. A partir de hoje, Deus também vai morar nessa casa. Depois de mais alguns dias, Sigonome decidiu que levaria Yutaka pela floresta até a cidade para que ele pudesse tratar de seus ferimentos com um médico. Ren foi armado junto com a sua mãe, pois a floresta era muito perigosa e estava cheia de nativos revoltados e armados. Falta muito para chegar até a cidade? Mais 20 minutos de caminhada. Há quanto tempo você está estudando para ser missionário? Já faz algum tempo. Ah, E eu também tinha parado por um bom tempo. sério? E ainda tenho pouca experiência em campo. Como assim? Sabe, vocês foram as duas primeiras pessoas que ouviram falar de Jesus de mim. É mesmo? Disseram que eu também vou falar Jesus para alguém muito importante. E quem é? É o Duque, O Conde de Vivene? ele mesmo. Eu tenho inveja do Duque. Por quê? Ele pode criar o próprio filho dele, nós não. Interessante. Fico pensando se ele ama o filho dele como eu amo o meu. Sabe, eu sempre achei que os assirianos não podiam amar. A maioria nem sabe o que é amar. Acho que os assirianos precisam conhecer o amor. Os assirianos precisam conhecer o amor de Deus. Falando assim, parece que você se converteu ontem. É sério, você não sabe o peso que você tirou de mim. Ah, é? Estou pronta para começar uma vida nova junto com Deus. Amém. Quero conhecer mais. Nativos armados, corram! Vamos, Yutaka! Mohameda, sinto muita dor. Não aguento correr mais. Vamos lá, você consegue. Cuidado, um atirador! Eles... Ah! Sigonome, não! Mãe! Meu Deus. Meu Deus. Por que tudo isso? Por quê? O tiroteio atraiu a atenção da polícia da cidade, que logo encontrou os três caídos no meio da floresta. Foram resgatados e levados para o hospital. Brasu e Esteve foram se encontrar com Yutaka logo que souberam que ele foi encontrado. Yutaka, estávamos preocupados com você. Por um momento pensei que não ia mais te ver. Ainda bem que te encontraram lá na floresta. Mas agora você está aqui de volta aí. Está tudo bem, Yutaka? Não. O que foi? Os dois que estavam comigo. O que aconteceu? Bom, quando chegaram aqui, Eles estavam mortos. Não. Quem eram eles? Não eram nativos. Pois eu vou contar quem eram eles. Eles eram mãe e filho. Uma mãe que amava muito o filho dela. Os dois me resgataram do ônibus e cuidaram de mim por todo esse tempo. Eles eram assirianos e mesmo assim aceitaram Jesus quando eu pude falar dele. E correram o risco de me trazer até aqui porque queriam o meu bem. E deram a vida deles para salvar a minha no meio do tiroteio. Havia muito amor naquela família, muito. Eles receberam a palavra, Yutaka. Entregue-os na mão de Deus. Os assirianos precisam conhecer o amor de Deus. Precisam. Eu preciso. Calma, Yutaka.
recuperar antes de sair daqui. Braçu, Sim, Yotaku. agora sei que Deus quer que eu fale para o Duque. Sabe? Para o Duque e para todos os assirianos. Yutaka passou por maus momentos naquele planeta, mas passou a ver os assirianos com outros olhos. Quando se recuperou, Estévia os levou para Vivni, a capital do condado assiriano. O que acontecerá quando eles chegarem lá? Veja isso no próximo teatro. Nativos, armados, corram! É que os nativos estavam chegando perto. O ônibus vai parar na aldeia e a Estévia é o único humano por lá. É o única, viu? É, Eu sabia que o hora ia. Eles estavam mortos. Essa fala é minha, viu? Acabamos de dar o nome de Stevia. Depois eles falam que eu que dou nome estranho, né? Stevia no açúcar? É. Adoçante. Ah, é a minha esposa. Ela Stevia, aspartame. Aí chega lá, Dona Aspartame. Seu filho frutuoso está lhe chamando. Tá bom, Cristal, cena 4. Bom dia. Não, pera aí, começa com eu antes. Ah, é. E o que faz uma assiriana aqui no meio da floresta? Tá perdida aqui nas folhas. O que você está fazendo? Tava, né? O que você estava fazendo? Orando. Você acredita em Deus? Uma fala não. Oi? É que ele orou 2 vezes. Quem é o meu filho amado? Vamos cancelar porque o seu microfone falhou. Seu microfone morreu. Então eu tava falando sozinha. Roubei planetas. Como planeta. Eram planetinhas, planetinhas. Entendeu? Olhei assim, ninguém tá vendo. Aí depois eu vendi no Mercado Livre. Bom dia. Ohayou gozaimasu. Antes da mensagem, eu queria dar um aviso rápido. A gente ontem teve um evento aqui na igreja e uma das palestras que a gente teve foi sobre a igreja de Lins. Essa igreja é uma igreja que talvez alguns de vocês conheçam, é uma das primeiras igrejas, talvez, do Concílio Niquei. Muitas pessoas passaram por lá, pessoas que a gente conhece. E eles, agora, a igreja de Marília, que é uma das igrejas mais próximas deles, estão trabalhando na igreja de Lins para renovar e levar o evangelho de novo para a igreja de Lins. A igreja de Lins é uma igreja que hoje tem
2 pessoas, e eles convidaram a gente para ajudá-los nesse movimento. E uma das coisas que eles nos convidaram, 2 coisas, na verdade. A primeira é na reforma do prédio. Essa reforma vai ter um mutirão no dia 7 de julho, no final de semana do dia 7 de julho. Então, se você tem interesse de ajudar, você pode vir falar comigo, eu levo para eles o seu nome, para você poder ajudar. E outra atividade é um acampamento de crianças, uma IBF, no final de semana do dia 27, último final de semana de julho, na verdade, sexta, sábado e domingo. Eles vão fazer uma IBF para as crianças de Lins, junto com as crianças de Marília. E eles pedem ajuda, qualquer ajuda que a gente puder levar para eles. Uma das coisas que eu comentei com eles, que a gente tem, o Teatro de Fantoches. Então, Fabinho e sua turma, se vocês estiverem dispostos a levar o fantoche até Lins, sintam-se convidados e convocados. Se você, em qualquer outra área, tem interesse em ajudar, seja na cozinha, seja cuidando das crianças, seja participando dos fantoches, seja estando com as crianças em outros momentos, vem falar comigo. Eu fiquei encarregado de montar um grupo daqui da nossa igreja para levar até lá. Então, se você se sentir no coração, ore a Deus, e se Ele tocar o seu coração, vem falar comigo. A gente trabalha junto para levar um grupo até Lins. Lins fica mais ou menos 4 horas daqui, na direção oeste, no interior de São Paulo. Então, se você se sentir chamado por Deus para ajudar de alguma maneira, eles têm muitas necessidades, principalmente na equipe, para ajudar e preparar esse retiro. Então, pode me procurar para a gente montar esse grupo. Eu queria apresentar para vocês o pastor Paul, que vai trazer a mensagem hoje. Por favor, pastor Paul. Ele esteve aqui conosco ontem, muitos de vocês estavam aqui com a gente, ajudando a cozinhar, a preparar as coisas. O pastor Paul veio dos Estados Unidos, ele é casado com a doutora Adélia, que é a diretora de missões para a América Latina, e eles trabalham para levar o evangelho em toda a América Latina. O pastor Paul fala um pouco de espanhol, muito bem, por sinal, mas hoje ele vai trazer a mensagem em inglês e eu vou tentar, na medida do possível, traduzir para vocês. Good morning. It's a great privilege for me to be here with you today. Bom dia, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês hoje. Thank you for your welcome and your hospitality. Muito obrigado pelas boas-vindas e pela hospitalidade de vocês. And thank you for all your work yesterday to host the conference day. E muito obrigado pelo todo o trabalho que vocês tiveram ontem para receber o evento e receber as pessoas. It was exciting to see this place full of people. Foi muito animador ver esse lugar cheio de pessoas. And to hear the words of reports of what God is doing in other places. E ouvir os relatos das coisas que Deus tem feito em muitos lugares. And to hear the opportunities of possibilities for the future. E também ouvir das possibilidades e oportunidades para o futuro. I'm glad to be able to speak to you today the Word of God. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês da palavra de Deus hoje. Just over a year ago, we watched in horror as we saw the reports and heard the news about the terrible earthquake in Japan. Há mais ou menos um ano atrás, a gente ficou impressionado com os relatos, as notícias sobre o terremoto e o tsunami no Japão. That was over a year ago. Faz mais de um ano atrás. But just now, many of the debris, the wreckage of that earthquake is arriving to the shores of where I live. E depois de um ano, só agora estão chegando na nossa praia destroços, pedaços de coisas que foram estragadas durante esse terremoto, lá na cidade onde eu vivo. I live in the city of Seattle, on the west coast, northwest of the United States. Eu moro em Seattle, uma cidade que fica no noroeste
na costa do Pacífico, nos And- Estados Unidos. And the beaches, all of the beautiful places of the northwest of the United States are being affected by all of the debris that is washing up on the shores. E agora as praias estão tão bonitas de onde ele mora, estão sendo invadidas por destroços fruto do terremoto no Japão. It has taken a whole year for all of that stuff to keep washing across the ocean, 3,000 miles, 5,000 kilometers or more. E foi preciso mais de um ano para todos esses destroços viajarem pelo oceano, mais ou menos 5.000 quilômetros até chegar na costa dos Estados Unidos. And they say that it's going to be another year of things washing up on the shore. E estão dizendo que ainda vai levar mais um ano de coisas chegando até a praia. This is just maybe an extreme example of what we call the wave effect. Isso é um exemplo bem exagerado daquilo que a gente chama de efeito cascata, o efeito de ondas. Things that happen a long, long ways away have an effect over here. E algumas coisas que acontecem muito longe daqui, de alguma maneira, também nos afetam aqui. That was a huge earthquake, and it had a big effect a long distance away. Foi um grande terremoto que aconteceu lá no Japão, e isso, muito tempo depois, teve um grande efeito desse lado do continente. Sometimes it's very little things that happen in one place that have a big effect somewhere else. Mas às vezes, pequenas coisas que acontecem num lugar também podem ter grandes impactos em outro lugar. I'm sure you have seen a lake or a small body of water. Eu tenho certeza que vocês já viram algum lago ou uma poça. The water is completely still. It's like a mirror. E a água ela é muito parada, muito similar a um espelho. And you can see the reflection of the trees and the plants on the face of the water. E você é capaz de ver muito bem o reflexo das árvores na água. And then somebody throws a rock in the water. E aí alguém vai lá e joga uma pedra na água. And you can see the waves go out in concentric circles all the way across the pond. E aí você vê ondas se formando a partir do ponto onde a pedra caiu no lago, fazendo várias ondas ao redor desse lugar. And the waves that start in one spot reach to cover the whole pond, the whole lake. E essa pedra, que formou uma onda pequena, logo onde ela caiu, vai e alcança toda a borda do lago. I think there's something about that particularly attracts little boys. Isso eu acredito que é uma coisa que atrai muito, especialmente os meninos. They just can't resist. If there's a lake, if there's some water, they want to throw some rocks in it. É quase irresistível uma criança que chega perto de um lago não pegar uma pedra e atirar no lago para ver esse efeito das ondas. It used to be a mystery how things went from one place to another across the ocean. É um grande mistério entender como alguma coisa que estava de um lado do oceano foi capaz de chegar até o outro lado do oceano. But now there are computer models, and they can predict exactly where things are going to wind up across the ocean. Mas hoje em dia a gente tem computadores tão poderosos que são capazes de calcular, de predizer aonde essas coisas vão chegar. But even though we can study the action of the waves, even though we can predict where things will spread, mas ainda que a gente consiga estudar e prever o que as ondas vão, para onde as ondas vão levar esses objetos, there's still something beautiful and something captivating about the action of the waves, the ripple effect. Ainda assim existe algo interessante e que nos chama a atenção de ver e observar o efeito das ondas. I want to talk to you this morning about a different kind of ripple effect. Essa manhã eu gostaria de falar com vocês um exemplo diferente desse efeito cascata, desse efeito de ondas. It not only happens in the natural world on the water, it happens in the spiritual world as well. Ele não só acontece no mundo físico, mas também acontece no mundo espiritual.
the work of God in one person or in one place has a ripple effect that extends far and wide. O trabalho de Deus, o trabalho que Deus faz na vida das pessoas, também tem um efeito em cascata, um efeito de ondas na vida das pessoas. In the book of Acts, chapter 16, we find a story that tells about far-reaching effects. No livro de Atos, capítulo 16, a gente pode encontrar um relato desse efeito cascata que Deus produz na vida das pessoas. We're going to start reading in a few moments in Acts chapter 16, verse 13. Daqui a pouco a gente vai ler esse relato do livro de Atos, capítulo 16. But first, let me give a little more context. Mas antes, deixa eu te dar um pouco mais de contexto dessa história. The Apostle Paul is on his second great missionary journey. O apóstolo Paulo ele está nesse momento na sua segunda viagem missionária. And he has traveled through many different provinces of the Roman Empire. Até esse momento ele viajou por várias províncias do Império Romano. He's been in what today we call the country of Turkey. E agora ele chega no lugar onde hoje a gente conhece como a Turquia. And in the city of Troas, he has a vision in the middle of the night. E aí nessa cidade que ele chega, de Troas, ele tem uma visão no meio da noite. A man from Macedonia is begging him, come over here and help us. Uma pessoa de Macedônia está implorando que ele venha até essa cidade, a cidade da Macedônia. And so Paul and his friends set sail. They leave Turkey and they go across the Aegean Sea to what is now the country of Greece. Então Paulo e os seus companheiros eles saem dessa cidade que eles estavam e navegam até a cidade de Macedônia através do Mar Egeu, onde hoje a gente conhece como Grécia. And so he was leaving one country to go to another country. Então ele saiu de um país e foi para um outro país. But he was also leaving the continent of Asia and entering into the continent of Europe. Mas também ele estava deixando a Ásia, o continente asiático, e indo para a Europa, para um outro continente. So he arrives at the port city of Neapolis. Então ele chegou na cidade portuária de Neápolis. And he walks up the Egnatian Way about 15 kilometers to the city of Philippi. E aí ele subiu as montanhas, a mais ou menos 15 quilômetros, até a cidade de Filipos. And Philippi was the leading city of that district of Macedonia. E a cidade de Filipo era a cidade principal daquela região da Macedônia. And that's where we're going to pick up the story and hear Acts 16 verses 13 through 15. E é isso que nós vamos ver agora no capítulo 16 de Atos, a partir do verso 13 até o 16. Diz assim, em Atos 16, verso 13 até o 16. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era a mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E ela nos convenceu. So here Paul and his friends are talking with the very first people that they meet in the city of Philippi. Nesse momento, Paulo está conversando com as primeiras pessoas que ele encontrou quando ele chegou nessa cidade de Filipos. And this woman named Lydia was the very first person to become a Christian in Greece and in the continent of Europe. Então, nessa passagem, a gente vê que Lídia é a primeira pessoa no continente europeu que se tornou cristã. And we're going to see that from her life, there was a ripple effect that had far-reaching influence. E nós vamos ver que, a partir da vida dela, aconteceu um efeito cascata, um efeito de ondas, muito distante de onde ela estava.
And it's very interesting because Lydia is the first convert is not who you might expect. E é interessante perceber que Lídia, essa primeira convertida, ela é uma pessoa que a gente não espera ser quem ela realmente é. You might expect that the first convert in Europe would be a man. O que a gente espera é que a primeira pessoa convertida na Europa fosse um homem. When Paul the apostle received the Macedonian call, his vision was of a man saying, "Come over and help us." Porque quando Paulo teve a visão, o sonho de alguém chamando para que ele fosse até Macedônia, essa visão foi de um homem. We often think that it's the man who makes the decisions. E a gente é levado a acreditar que muitas vezes é o homem quem toma a decisão. It's the men who have more influence. É o homem quem tem mais influência. But here, the first people that the apostle Paul talked to were all women. Mas aqui, o primeiro grupo de pessoas com quem Paulo conversa é um grupo de mulheres. Lydia, who was the first Christian in Europe, was a woman. Lídia, a primeira pessoa convertida na Europa, foi uma mulher. I think this is appropriate when I felt that God wanted me to preach this message today. I did not know that it was Mother's Day in Brazil. Eu acho interessante porque Deus me deu essa palavra para pregar hoje, mas eu não sabia que seria Dia das Mães aqui no Brasil. But what an appropriate thing for Mother's Day to learn that the first convert in Europe was a woman. Mas é uma coisa muito boa para as mães no dia de hoje saber que a primeira pessoa convertida na Europa foi uma mulher. Not only that, but she was a woman way ahead of her time. Não só isso, mas Lídia foi uma mulher muito à frente do seu tempo. This was a culture and a time in history where women did not have very many rights. E esse era um momento da história em que as mulheres não tinham muitos direitos. Women did not have very many opportunities. As mulheres elas não tinham oportunidades de se medicarem. But the Bible tells us that Lydia was a businesswoman. Mas aqui na Bíblia a gente vê que Lídia era uma mulher de negócios, era uma empresária. Lydia had her own company selling purple cloth. Lídia, ela tinha sua própria empresa que vendia tecidos púrpura. Not only that, but Lydia was the head of her household. Não só isso, mas também Lídia era a chefe da sua família, da sua casa. It says that she and the members of her household were baptized. A gente lê na Bíblia que diz que ela e a sua casa foram batizados. Doesn't say anything about her husband. Não fala nada do seu marido. Maybe he was dead. Maybe she was a widow. Talvez ele estivesse morto, talvez ela fosse uma viúva. Maybe her husband had left her and she was a single mother, a divorced woman alone. Ou talvez o marido dela possa ter deixado ela era uma mãe solteira. We don't know the circumstances, but this woman was the head of her household. A gente não sabe qual era a condição, a circunstância da vida dela, mas a gente sabe que ela era a chefe da casa. And apparently she was a woman who was very assertive. She was very persuasive. E também a gente vê que ela era uma pessoa muito assertiva, muito persuasiva. Because the last thing that we read about her was that she invited Paul and his friends to live in her home, and it says she persuaded us. Porque a gente vê na última parte do texto que a gente leu que Lídia convidou Paulo e os seus companheiros para ficarem na casa dela, e no finalzinho a gente lê que ela os persuadiu. So through a vision, God called the apostle Paul to preach the gospel in Macedonia. Então, a partir desse texto que a gente vê Paulo sendo levado para pregar o evangelho na Macedônia, you would expect that the first converts in Macedonia would be Greek. They would be natives. Então a gente espera que as primeiras pessoas convertidas a partir da pregação de Paulo fossem gregos. But we find that Lydia was a foreigner. Mas a gente descobre que Lídia era uma estrangeira. Lydia was living in Macedonia, but she was not from Macedonia. Lídia estava vivendo na Macedônia, mas ela não era da Macedônia. The first convert in Europe was not from Europe. Então, o primeiro convertido da Europa não era europeu. This was a Greek area, but she was not Greek. Era uma região da Grécia, mas ela não era grega. The Bible tells us that Philippi was a Roman colony, but she was not Roman.
A Bíblia fala que Filipos era uma colônia de Roma, mas ela também não era romana. The Bible tells us that the Apostle Paul met Lydia and the other women at a Jewish place of prayer. A Bíblia também nos fala que Paulo encontrou Lídia e as outras mulheres num lugar de culto, região de concentração de judeus. But Lydia was not Jewish. Mas Lídia também não era judia. The Bible tells us that she was a worshiper of God. She respected God, but she was not Jewish. E ainda a Bíblia continua dizendo que Lídia era uma pessoa que adorava a Deus, que respeitava a Deus, mas ela não era judia. The word in Greek represents someone who was attracted to the Jewish religion, but had not actually converted to the Jewish religion. O texto original em grego diz que Lídia era uma pessoa atraída, que se relacionava com os ensinamentos judeus, mas ela não era uma pessoa convertida. The Bible says that Lydia was from the city of Thyatira. A Bíblia diz que Lídia era da cidade de Tiatira. Thyatira was in the Roman province of Asia. E Tiatira é uma cidade que fica na região asiática do Império Romano. And much later, that region gave its name to the whole continent that today we call Asia. E mais tarde, essa cidade vai dar o nome de todo o continente asiático. So I think it's important and interesting for us to notice that Lydia was an Asian woman. Então eu acredito que é importante e interessante a gente perceber que Lídia era uma pessoa asiática. She was a minority person living in Philippi in Greece. Lídia fazia parte da minoria que vivia na cidade de Filipos. Maybe she moved to Philippi because of business, because of work. Talvez Lídia tenha se mudado para aquela região por conta do trabalho, por conta de uma vida melhor. Maybe she moved to Philippi because of love. Talvez ela tenha se mudado para Filipos por amor. She met a man from Philippi. They fell in love. She moved there with him. Então, ela, em algum momento, deve ter encontrado esse homem de Filipos e se apaixonou por ele e decidiu mudar com ele para lá. And then he disappeared. We don't know where he is. E logo depois ele desapareceu. A gente não sabe onde ele foi parar. But she was a foreign-born resident of a very diverse city. Mas a gente sabe que ela era uma estrangeira vivendo naquela cidade. Now, when you think about a single mother who is a member of a minority group, you might think that she was poor and struggling. Então, quando a gente para pensar de uma estrangeira, mãe solteira, a gente é levado a pensar que ela é uma pessoa pobre. In many places, people who are immigrants, people who are from a different ethnic group, have little opportunity. They're limited in terms of jobs and employment. Muitas vezes a gente vê que pessoas que são estrangeiras, que mudam de um lugar para outro, são pessoas com menos privilégios, menos oportunidades. Many people assume that all of the first Christians were very poor. Muitas pessoas acabam acreditando que os primeiros cristãos são pessoas pobres. The Bible tells us that Paul says in his letter to the Corinthians, not many of you were noble, not many of you were influential. Paulo fala em uma de suas cartas que muitos de vocês não são nobres, não têm influência na sociedade. But Lydia, who is the first Christian in Europe, was apparently a wealthy woman. E Lídia, a primeira convertida da Europa, aparentemente é uma pessoa rica. We know that because she was a dealer in purple cloth. A gente sabe disso porque é dito que ela era uma vendedora, uma comerciante de tecidos púrpura. And that meant that she must have been at least solidly middle class, if not upper class. Isso nos leva a acreditar que ela era, no mínimo, classe média, se não uma classe mais abastada. It meant that she was involved in all of the production, from gathering the cloth, producing the dye. E a gente também percebe que ela estava envolvida em todo o processo de produção desse produto que ela vendia, desde a tecelagem, o preparo da tintura. And then the marketing and the distributing of the cloth. Também as vendas e a distribuição desses tecidos. And purple cloth was a sign of wealth. A roupa púrpura, ela era um sinal de riqueza.
It was the royalty. It was people who were in the government or were very high-class people that could afford to buy purple cloth. Naquele tempo, só a monarquia, as pessoas que governavam as cidades é que tinham condições de comprar roupas púrpuras. And it was very expensive to buy, so that probably meant that Lydia made a lot of money selling purple. Era muito caro se comprar uma roupa púrpura naquela época, e isso nos leva a acreditar que Lídia era uma pessoa rica. We also know that she's a homeowner. She has her own home, and it's big enough that she invited 4 men to come and stay with her. Também a gente pode perceber que ela era tinha uma casa, possuía uma casa, era uma casa grande, capaz de hospedar 4 homens com ela. And we find that later on at the end of Acts chapter 16, the new church that started in Philippi is meeting in her home. Mais tarde, no final do capítulo 16, a gente vai ver que a primeira igreja cristã em Filipos se reunia na casa de Lídia. I stood in Lydia's house a few months ago. Eu estive na casa de Lídia alguns meses atrás. Archaeologists have uncovered what they believe is the home of Lydia, which became the first Christian church in all of Europe. Arqueólogos, algum tempo atrás, escavaram e descobriram um lugar onde eles acreditam ter sido a casa de Lídia. There's a mosaic tile in the floor that has Christian symbols in it. Numa das partes da onde eles escavaram existe um mosaico com símbolos cristãos nele. So here from this woman who is a foreigner and who is wealthy, the ripple effect spreads out far and wide. Então, a partir dessa mulher que era uma negociante rica, estrangeira, o efeito cascata foi se espalhando ao redor. When Lydia accepted Christ, it had far-reaching influence. Então, quando Lídia aceita Jesus, aceita Cristo, isso tem um efeito cascata. As the first Christian in Europe, she was able to lead many other people to Christ. Quando ela aceitou Jesus, ela foi capaz de levar muitas outras pessoas a Jesus. She used her social network, her contacts in Philippi to introduce other people to the Apostle Paul and to the message of Jesus. E ela pôde usar a influência dela, os contatos que ela tinha para apresentar essas pessoas a Paulo. She was a woman, and so she introduced all of the women she knew to Jesus. Por ser mulher, ela apresentou todas as outras mulheres a Jesus. She was a minority person from Asia, so she spread the gospel to all the people from Asia, all of the other immigrants that she knew. Por ser asiática, ela também pôde levar a mensagem do evangelho a todos os outros imigrantes que viviam com ela, toda essa minoria de imigrantes que viviam na Macedônia. She was a business person, so she spread the gospel to all of the contacts that she had through her business. E por ser uma mulher de negócios, ela também pôde levar essa mensagem a todas as outras pessoas com quem ela tinha relações comerciais. Lydia was a strategic bridge person. She was the link between cultures and between people groups. Lídia era uma pessoa estratégica naquele momento, onde ela pôde estabelecer uma ligação entre diferentes culturas e diferentes pessoas. And so the first church began in her home. Então a primeira igreja cristã começa na casa dela. The Apostle Paul did not stay very long in Philippi. O apóstolo Paulo ele não ficou muito tempo em Filipos. He went on to other places, to Thessalonica and Athens and Corinth. Ele viajou para outros lugares, como Tessalônica, Corinto. And much later, he wrote a letter back to his friends in Philippi. He wrote to Lydia and the jailer and the others there in Philippi. E aí mais tarde Paulo escreve uma carta para as pessoas, para os amigos dele.
de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Do you see the ripple effect? Do you see the wave action? Vocês percebem o efeito cascata, o efeito de ondas que isso causou? Not only did many people come to Christ because of Lydia in Philippi, Não só muitas pessoas conheceram a Cristo através de Lídia em Filipos, but the church in Philippi helped to support Paul's ministry work as he went on to other places. mas também as ofertas da igreja que estava em Filipos também supriu as necessidades de Paulo quando ele estava pregando o evangelho em outras cidades. So when Paul is writing back to thank them for their gift, Então, quando Paulo escreve de volta para eles, agradecendo os donativos, he's writing about Lydia ele está escrevendo sobre Lídia, as one of the key leaders in the church and as perhaps the most wealthy person in the church. Lídia, uma dos líderes daquela igreja, talvez a mais rica daquele grupo. Lydia was using her resources, and the church was sharing their resources for the missionary work of the Apostle Paul. Lídia e os membros daquela igreja estavam usando os recursos que tinham para apoiar o trabalho de Paulo. But the waves continue even farther. Mas as ondas, elas ainda vão muito além disso. In Philippians, the Apostle Paul is writing back to his friends in Philippi, but he never mentions the name of Lydia. Paulo escreve para a igreja de Filipos, mas em nenhum momento ele menciona o nome de Lídia. So that's very interesting because Paul usually sends greetings to the people that he had a personal connection with. É interessante perceber porque normalmente quando Paulo escreve de volta para aquelas pessoas que ele conheceu, ele escreve diretamente para as pessoas. So apparently Lydia was no longer in Philippi by the time Paul wrote his letter to them. Então, aparentemente, Lídia já não morava mais em Filipos quando Paulo escreve essa carta para eles. Where was she? Onde é que ela estava? We don't know for sure, A gente não tem certeza. but it's possible that she may have already died. É possível que ela talvez tivesse morrido, But I like to think that she moved back to Thyatira. mas eu prefiro acreditar que ela se mudou de volta para Tiatira. Many people, when they get older, they want to go back to their roots. Muitas vezes, pessoas, quando elas envelhecem, elas têm a tendência a querer voltar para suas raízes. They want to go back to visit their relatives where they came from. Essas pessoas têm esse desejo de voltar à sua terra natal para visitar os seus parentes. And it's interesting because earlier in the book of Acts, we find that the Holy Spirit did not allow Paul to preach in the province of Asia. E a gente vê um pouquinho antes, no livro de Atos, que o Espírito Santo não deixa que Paulo vá até a província da Ásia pregar o Evangelho. Paul was trying to preach the gospel in Asia and in Bithynia. Paulo estava tentando pregar o Evangelho na Ásia e na Bitínia, But the door was closed for him there. mas ali as portas estavam fechadas para ele. And instead, God led him to go to Macedonia. E ao invés disso, Deus guiou Paulo até a Macedônia. But we know that later on, somebody started the church in Thyatira Mas a gente sabe que mais tarde alguém começou uma igreja em Tiatira. because Peter, in his letter, mentions the church, the believers in Thyatira and Bithynia. Porque a gente vê Pedro, mencionando em suas cartas, se dirigindo às pessoas em Tiatira. And in the book of Revelation, we find that there is a letter written to the church in Thyatira. E, de novo, a gente vê no livro de Apocalipse mencionando a igreja em Tiatira. I think that because Lydia was the first person to become a Christian in Europe, Eu acredito que, por Lídia ter sido a primeira pessoa convertida na Europa, because the first church started in her home, porque a primeira igreja começou na casa dela, because she was a part of supporting Paul's missionary work as he planted other churches. e por ela fazer parte do grupo de apoiadores do trabalho missionário de Paulo, I like to think that Lydia went back home to Thyatira to start the church there. eu prefiro acreditar que Lídia voltou para sua terra natal para começar uma igreja lá. But whether that's true or not, Mas ainda que isso seja ou não verdade, we know that from Lydia, from Philippi, from Greece, the gospel went out in all different directions. a gente sabe
apesar disso, a gente sabe que a partir de Lídia, a partir de Filipos, a partir da Grécia, a palavra de Deus chegou em muitos outros lugares. The gospel spread east into Asia and way on beyond. A palavra de Deus, o evangelho chegou muito além para dentro do continente asiático. From Philippi and from Greece, the gospel spread north into Russia and the Ukraine and other countries. A palavra de Deus também se espalhou para o norte, para a Rússia, para a Ucrânia. And the gospel spread west into Europe. E a palavra de Deus também se espalhou para o oeste, dentro da Europa. And from Europe, the gospel spread to the Americas, to North and South America. E dali a palavra de Deus se espalhou para o continente norte-americano, para o continente sul-americano. And so you and I are Christians. We are here today because the Apostle Paul heard and answered the Macedonian call. Tudo isso, eu e você somos cristãos, acreditamos em Jesus Cristo, porque Paulo ouviu o chamado daquele homem de Macedônia. And because Lydia accepted Christ and became part of spreading the gospel to other places. E porque Lídia aceitou a mensagem do evangelho e ela se tornou parte desse espalhar da palavra de Deus para o mundo. So I want to ask you now, what is the ripple effect? What's the wave action from your life? E eu gostaria de perguntar agora, qual é o efeito cascata, o efeito de ondas na sua vida? The work of God in you is not just for your own comfort and benefit. A obra de Deus na sua vida, ela não é só para o seu próprio conforto, para o seu próprio bem. God's hand on you it does not stop with you. Aquilo que Deus faz, quando Deus coloca a sua mão em você, isso não deve ficar só em você. God wants to touch your whole network of relatives and friends through you. Deus quer alcançar todas as pessoas do seu círculo de contato através de você. And I want to ask, what is the ripple effect? What's the wave action from your church? Eu também gostaria de perguntar qual que é o efeito cascata, o efeito de ondas a partir da sua igreja. God's work is not just for our own enjoyment in the family of believers. O trabalho de Deus aqui na nossa igreja não é simplesmente para o nosso próprio bem, para a nossa própria apreciação. God wants to use your church to touch this neighborhood and beyond. Deus quer usar as bênçãos dessa igreja para essa vizinhança e além dela. So this morning, as we end this message, I just want to ask, are you Lydia? E antes de terminar essa mensagem, eu gostaria de perguntar para você, você é uma Lídia? Maybe you have been a worshiper of God from a distance. Talvez você tenha sido um adorador de Deus à distância. Maybe you've been listening and you've been learning for some time. Talvez você esteja ouvindo e aprendendo por algum tempo. But you've not actually taken the step of saying, I am a Christian. I am a follower of Jesus. E talvez você não tenha ainda tomado a atitude de se decidir e dizer, eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Jesus. Maybe you have never been baptized as a public expression of your faith in Jesus. Talvez você nunca tenha sido batizado como uma demonstração pública de que você segue a Jesus. I want to invite you this morning to say yes to Jesus. Eu gostaria de convidar você essa manhã para dizer sim para Jesus. I want to encourage you to follow the example of Lydia, to invite Jesus into your heart and into your home. Gostaria de convidar você a dizer, a convidar Jesus a entrar na sua vida e na sua casa. And if you're already a believer, I want to ask, who is the Lydia in your life? E se você já é cristão, eu gostaria de perguntar quem é a Lídia na sua vida. Maybe you've been a Christian a long time and all of your friends are Christians. Talvez você seja cristão por muito, muito tempo e todos ao seu redor já sejam cristãos. Who is that person that you know, that you have some connection with, that could introduce you to a whole bunch of people who don't know Jesus? E nesse caso, quem é a pessoa do seu círculo de amigos que é talvez a ligação entre outro grande grupo de pessoas que ainda não conhecem a Jesus? I believe that in every person's life, God is placing a Lydia, someone who can be a key to introducing the gospel to others. Eu acredito que na vida de todas as pessoas Deus coloca alguém que é essa Lídia, esse link
para And, alcançar outras pessoas. and this morning you need to ask God to give you boldness to speak to that person about Jesus. Nessa manhã eu gostaria que você pedisse a Deus que te desse coragem de chegar nessa pessoa que é a Lídia na sua vida. I want you to ask God to give you faith to believe that He's already preparing their hearts. Gostaria de pedir a Deus que Ele te desse força para que Deus colocasse essa pessoa diante de você. And from your life, there can be a ripple effect, a wave action. E assim, a partir da sua vida, pode acontecer esse efeito cascata, esse efeito de ondas. Every act of love in Jesus' name, every word of witness for Jesus, Toda palavra de amor em nome de Jesus, todo testemunho de Jesus, has an influence that goes from one person to another. tem uma influência que vai passando de pessoa para pessoa. One person tells someone who tells another person who tells someone else. Uma pessoa fala de Jesus para outra pessoa, que fala para outra pessoa, que fala para outra pessoa e assim por diante. So may the work of God radiate out from your life and from your church in all directions. E que a palavra de Deus possa irradiar de você para outras pessoas em todas as direções. Let's pray. Vamos orar. Lord God, we pray that you would produce this same effect right here, right now. Senhor, eu gostaria que o Senhor produzisse esse efeito nas nossas vidas agora, nesse exato momento. God, we pray that you would work in the life of every individual and every family that is present here. Senhor, trabalhe na vida de cada pessoa, de cada família que está presente aqui hoje. We pray that you would make this group of people contagious for you. Eu oro para que o Senhor torne esse grupo de pessoas contagiantes em Teu nome. We pray that you would expand your influence out from this church, the Free Methodist Church in Campinas. Eu gostaria que o Senhor atuasse para que o Teu amor irradiasse a partir dessa igreja metodista livre em Campinas. God, we pray that you would use the influence of this church far beyond what we can dream or imagine. Senhor, usa a influência dessa igreja para muito além do que a gente possa pensar ou imaginar. We pray that you would use us for your blessing to reach this world. Nós oramos para que o Senhor use e abençoe essas pessoas para o Teu reino. We pray, Lord God, that the anointing of your Holy Spirit would be upon Pastor Carmo and upon every member of this congregation. Eu oro para que o Teu avivamento possa vir sobre o pastor Carmo e os membros dessa igreja. That this church will enter into a new era of growth and fruitfulness beyond anything it has seen before. E que essa igreja entre numa nova era de crescimento e de frutificação no Teu nome. God, we pray that this chapel will be filled many times over. Senhor, eu oro para que esse templo possa ser cheio por muito tempo. We pray that this building and this property will become too small to contain the work that you are doing here. E que esse templo, essa construção fique muito pequena para o movimento que o Senhor vai fazer. You are a great and awesome God. O Senhor é um Deus maravilhoso e poderoso. You are the God who changes and transforms people's lives. O Senhor é o Deus que transforma e muda a vida das pessoas. God, we pray that what we have seen in the life of Lydia will be reproduced here in our lives and in this congregation. E que aquilo que nós vimos na vida da Lídia possa ser reproduzido na vida dessas pessoas aqui hoje. We pray in Jesus' powerful name. Amen. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Bom dia. Obrigado, Pastor Paul. Eu queria chamar as Lídias da nossa igreja. No Dia das Mães, eu acho que toda mãe sonha de ver aquilo que ela ensinou ao seu filho se tornando um efeito cascata, que vai muito para longe e além dela. E eu queria chamar essas irmãs em Cristo, que são talvez a nossa primeira fonte de influência sobre a nossa vida, que nos ensinaram muito do que a gente sabe e do que a gente pode fazer hoje. Eu queria chamar as mães aqui na frente. Se você é mãe, o Lincoln é bom, não.
por favor, venham aqui. Aqui. Por favor. Mais alguém que vai ser mãe? Alguém potencial? Não há potenciais nesse momento. Por favor, aqui, isso. Não, pode juntar aqui, ó, por favor. Keila. Isso. Eu vou ficar aqui atrás. Estenda a mão ali para trazê-la. Se você trouxe a sua máquina fotográfica, eu gostaria de pedir que você pudesse tirar uma foto. Eu queria pedir posso pedir para as meninas nos ajudarem a distribuir as lembrancinhas? Titi, Érica, isso, tá ali, ó. E a Rayana, isso, por favor. Eu vou pedir que vocês, por favor, distribuam para as mães. É verdade. A Kimi está dizendo que eu preciso explicar para você, mãe, o que você está recebendo. É bom, vale uma explicação. Primeiro, a explicação, mãe, é que isso foi doado a você. Nós recebemos uma doação de uma pessoa da igreja e a gente queria agradecer, né? Segundo, mãe, é que essa é a flor dos sonhos. Sabe aquela flor que você não precisa adubar, não precisa... Você pode colocar apenas na água e só na água ela vai desabrochar. É o sonho de toda mãe, uma coisa que não dê trabalho, né? E fique bonita em casa. Então, você chegando em casa, você, por favor, tire do envelope, coloque numa vasilha com água e ela vai desabrochando. Isso mesmo. Temos uma garota propaganda ali. Nosso desejo é que Deus abençoe a tua vida, mãe, e que você sempre seja uma Lídia na vida dos teus filhos e na vida das pessoas que estão ao teu lado. Eu queria pedir que a igreja ficasse em pé. Pastor Paul, por favor, Lincoln, eu queria que ele orasse pelas nossas mães e terminasse com a bênção de Deus sobre nós. God, what a privilege it is to honor and celebrate these mothers here before us today. Senhor, é uma grande alegria celebrar com essas mães aqui hoje. God, we thank you for their lives. Senhor, nós agradecemos pela vida delas. We thank you for all their sacrificial love. Agradecemos por todo o amor sacrificial que elas têm. We thank you, Lord God, for all the tears that they have cried. Agradecemos por todas as lágrimas que elas derramaram. For all the loving caresses they have given. Por todas o amor que elas dedicaram. God, we just pray that today, on this Mother's Day, that you would give a special blessing to each one of them. E nesse Dia das Mães, a gente ora que o Senhor dê uma bênção especial a cada uma delas. God, that any doubt or fear would be, any worry would be swept away. E que qualquer dúvida, qualquer preocupação possa ser tirada nesse momento. God, we pray that your love, your peace and your joy would be in each one of their hearts. E nós oramos para que a tua alegria, a tua paz possa preencher o coração delas. And God, we pray for each one of their children. E também, Senhor, nós oramos por cada um dos seus filhos. You know where each one of them is.
O Senhor sabe quem são cada um deles. You know exactly what's going on in the life of each one of them. E o Senhor também sabe o que está acontecendo nesse momento na vida de cada um deles. God, you have heard the prayers that these mothers have prayed for their children. Senhor, o Senhor conhece cada uma das orações que essas mães fizeram por seus filhos. God, would you answer those prayers even now? Senhor, responde nesse momento cada uma dessas orações. God, would you give them faith and confidence to know that you hear them when they cry out to you? Senhor, dê a essas mães confiança e a certeza de que o Senhor as ouve quando elas clamam a Ti. And God, we pray that you would make of each one of these women a woman like Lydia. E a gente crê que o Senhor vai transformar cada uma dessas mães numa Lídia. That your influence would radiate out from their lives to the life of others. E que a sua influência vai se espalhar e alcançar muitas vidas através da vida delas. Thank you for them and bless them today, we pray. Senhor, obrigado por elas e abençoe a cada uma delas. É assim que nós oramos. In Jesus' name. No nome Amen. de Jesus, amém. Vamos terminar com a bênção de Deus. Eu queria que você estendesse a sua mão na direção das mães que estão aqui. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo repouse sobre a tua vida, mãe. Repouse sobre a vida dos teus filhos, do teu lar. Repouse sobre as nossas famílias, Senhor. E que aonde nós estivermos, ó Deus, aonde o Senhor nos colocar, nós possamos, ó Deus, ver a tua mão agindo e ver o teu evangelho crescendo, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, e assim nós dedicamos a nossa vida e este início de semana nas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, uma boa semana. Não esquece de cumprimentar a mãe, dar um abraço nela. Deus abençoe.